Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e hoje nós iremos dar sequência à nossa pré-aula, o subsídio teológico sobre as lições bíblicas EBD. Nós estamos no segundo trimestre, a segunda lição do segundo trimestre de 2026, com o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje eu vou experimentar um formato diferente. Eu vou fazer a leitura, em um outro monitor que eu tenho aqui e conversando com vocês aqui, explicando a aula. Na lição de hoje, lição de número 4, nós vamos falar sobre a confirmação de uma promessa. E de antemão, já quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos uma aula nova, uma pré-aula para ajudar você, meu irmão, minha irmã, a preparar a lição para você lecionar na sua classe, abençoando a vida dos seus alunos. O texto áureo dessa lição está em Gênesis 17, versículo 7, que diz o seguinte: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis 17, 7. E a verdade prática, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Nós já falamos nas lições passadas sobre a fidelidade do Senhor. Nós vimos ali promessas condicionais, promessas incondicionais que Deus havia feito a Abraão. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais dessa confiança em Deus, sobre confiar nas promessas do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 17, nós leremos 9 versículos do verso 1 ao 9, dizendo assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. 99 anos, 24 anos depois da promessa, da chamada, lá em Ur dos Caldeus. Verso 2: E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás pai de uma multidão de nações. Multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Lembrando que Abrão significa pai exaltado, pai excelente, mas agora o nome de Abraão é mudado porque ele tem um novo propósito, um novo chamado, uma nova perspectiva, e o seu nome irá refletir isso. Por isso, ele é chamado de Abraão, que tem como significado pai de multidões. Versículo 6: E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em peregrinação, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Agora, Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que Abraão, ele recebeu de Deus uma promessa, recapitulando aqui as aulas anteriores. Ele recebeu de Deus uma promessa, e nessa promessa havia, sai de tua terra, havia um chamado: sai de tua terra, do meio de tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. E Abraão obedece. Nós vimos ali que não de imediato, a princípio ele ficou ali em Ur dos Caldeus junto com seu pai, aí depois o seu pai ele decide mudar-se para Canaã, parando ali em Padã Arã, e em Padã Arã o pai de Abraão morre, e aí sim ele decide seguir o seu próprio caminho, dando continuidade ao chamado de Deus. E a partir daí começa a trajetória e as promessas, a chamada, as experiências que Abraão vai experimentando com o Senhor. E Deus prometeu que Abraão seria pai de multidões de nações. Mas Abraão, até esse ponto que nós estamos comentando, ele estava com 99 anos. Exatamente. E lembrando que Sarai, a sua meia-irmã, filha de um dos seus irmãos, então é meia-irmã de Abraão, casada com Abraão, ela é 10 anos mais nova do que ele. Então, se Abraão aqui nesse evento ele tem 99 anos, Sarai tem 89 anos. E aí, por causa disso, mais uma vez, lembrando, com 75 anos, Abraão recebe o chamado. Com 99 anos, Abraão, novamente, Deus aparece a ele, conversa com ele, traz a ele não uma nova chamada, um novo propósito, uma nova promessa. Pelo contrário, ele reforça a promessa que já tinha sido feita, porém trazendo agora esperança ao coração de Abraão e de Sarai. Por quê? Pensem comigo, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós recebemos, vou dar um exemplo, hoje, século 21, quando nós recebemos uma boa notícia de alguém, só que essa pessoa fala assim: olha, eu vou te contar algo, mas só na segunda-feira, e hoje é domingo, ou só no fim do dia, e ainda é a parte da manhã. Normalmente, nós ficamos ansiosos, nós ficamos... algumas pessoas ficam até mesmo atribuladas, perturbadas, doidas, querendo saber o que é aquilo. Então, já vai uma dica: se você tem aquela pessoa que você sabe que ela é ansiosa, não fale isso para ela. Não fale só depois eu te conto.
porque ela vai ficar se condoendo, atribulada, perturbada o dia inteiro querendo receber aquela notícia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão, ele recebeu uma promessa com 75 anos e até os 99 anos a promessa ainda não tinha sido cumprida. Ou seja, 24 anos que Abraão estava esperando na palavra do Senhor, no cumprimento da palavra do Senhor. E Sarai, com 65 anos na época, agora com 89, também esperando na promessa do Senhor. Porém, nós sabemos que Deus, ele não retarda a sua promessa, mas ele a cumpre no momento certo, no tempo certo é que ele cumpre a sua promessa. Então vamos entrar aqui nos tópicos para facilitar o nosso entendimento dessa história. Tópico 1. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. O novo nome de Abrão. Resumidamente, até falamos disso já um pouco mais detalhado nas lições passadas, nos tempos bíblicos, o nome que era atribuído às pessoas não era porque, eu achei bonito ou era a moda daquele tempo. Isso não era o costume deles. É muito comum, nos tempos bíblicos, a pessoa atribuir um nome a uma nova criança ou a uma pessoa dada a vontade de Deus, dado a uma determinada circunstância ou até mesmo uma característica a qual aquela criança ou aquela pessoa possuía. Por exemplo, quando nós lemos, nós vamos ver isso mais nas lições da frente, mas quando nós lemos a história de Esaú e Jacó, a gente percebe que na história de Esaú e Jacó, quando Esaú nasceu, a Bíblia descreve que ele nasceu com os pelos, né? O bracinho dele estava, o corpo dele estava peludo e um pelo vermelho, né? Ruivo. E aí por esse motivo deram-se a ele o nome de Esaú. E Esaú, ele tem exatamente esse significado, né? Peludo. Por esse motivo, era uma característica que aquela criança nasceu e automaticamente atribuiu-se o nome. Aqui no caso de Abrão, Deus está mudando o nome dele, não porque Abrão tinha uma determinada facilidade de comunicação com Deus, ele era íntimo com Deus, ele era amigo de Deus, não. Deus muda agora o nome de Abrão, dada uma circunstância da vontade de Deus, que era: Abrão, você será pai de multidões. Só que o seu nome hoje não reflete isso. O seu nome hoje reflete pai exaltado, pai excelente. Mas eu preciso que o seu nome reflita o caráter, a circunstância, a ocasião, o propósito ao qual eu te chamei, que você será pai de multidões. E pai de multidões no hebraico significa Abraão. Então, esse primeiro ponto é mais uma curiosidade, porque os nomes nos tempos bíblicos, inclusive ainda hoje, lá nas regiões do Oriente, é muito comum atribuir-se o nome de uma determinada pessoa, criança, né, um novo nascimento ali, de circunstâncias, à vontade do pai, né, um chamado, por exemplo, lá com Simeão, no Novo Testamento, já o filho de Simeão e Ana, né, João Batista, a Bíblia descreve que o anjo apareceu para ele e falou: você vai colocar o nome dele de João. Outra situação também foi o caso de Ismael, né? A própria situação, estava lembrando de uma outra situação, mas o que veio à mente inicialmente foi o de Ismael. Ismael, Deus aparece para Agar e fala com ela: olha, isso nós vimos na lição passada, olha, o nome do seu filho será Ismael. E ele vai ser abençoado, vai ser rei de reis, dele vai surgir príncipes, reis e tudo, grande nação também terá desse jovem. Então, Abrão teve o seu nome mudado para Abraão. O segundo ponto, o nome de Sarai. Sarai também teve o seu nome mudado. Por quê? Quando Deus ele começa uma obra, ele não a deixa incompleta. Pelo contrário, ele faz a obra de forma perfeita, de forma completa. Ele não começa e não termina. Não é como nós, homens, né? Inclusive tem até uma parábola de Jesus sobre isso no Novo Testamento, falando sobre 3 parábolas, né? Que ele fala sobre o rei que foi para a guerra sem contabilizar o seu exército, e aí foi vencido por conta disso. Sobre o homem que, empreitando-se em uma construção, ele não colocou em prática as suas finanças para ver se ele teria condição de construir. Então, Deus não é como nós, homens, que muitas das vezes nós planejamos, mas nós não concluímos o que nós planejamos. Pelo contrário, Deus, ele começa e ele termina. E o nome Sarai significa minha princesa, minha senhora. Era a flor de Abrão. No tanto que a Bíblia descreve que quando Abrão chega ali no Egito, os egípcios olharam para ela como uma mulher esbelta, belíssima, a ponto do próprio faraó, não era nem um egípcio comum, um governador, alguém de um alto escalão, era o próprio rei do Egito que desejou Sarai. Então, o nome Sarai é esse, minha princesa, minha senhora, e reflete muito o que ela era em sua juventude, na flor da sua mocidade. Porém, agora, já idosa, a Bíblia vai descrever que para que a promessa era em Abraão e Sarai, para que ela também reflita o caráter do chamado que Deus haveria de dar, ele muda o nome dela também para Sara, e aí Sara reflete exatamente a mesma característica de Abrão, que significa pai de multidões, e ela mãe de multidões ou mãe de nações. Ponto de número 3, o pai da fé riu diante da promessa. O que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender nessa história de Abrão é que Deus ele cumpre sua promessa ou cumpre o chamado dele em nossa vida de forma progressiva. Por exemplo, quando Deus chama Abrão, e ele estava lá em Ur dos Caldeus, no meio da sua família, né, idólatras, construtores de estátuas de outros deuses, Deus ele chama Abrão, mas naquele momento Abrão não estava preparado, Sarai não estava preparado. A partir do momento em que eles começaram a trilhar
com Deus, a confiar em Deus, a se relacionar com Deus, as coisas vão mudando. Por exemplo, no evento em que a Sarai, ela tenta dar um jeitinho na situação para Abraão cumprir o propósito de Deus, né, dar uma mãozinha para Deus, ela não tinha experiência, ela simplesmente achou que aquele seria a melhor ocasião, a melhor forma de Abraão conseguir cumprir o seu chamado, o seu propósito. Mas Deus tinha outros planos. Então aqui agora com 99 anos, Gênesis 17, a Bíblia descreve que Abraão, ele recebe novamente, né, a presença de Deus, e ele se prostra diante da presença de Deus para poder conversar com ele. Deus, mais uma vez, reafirma a sua promessa, a ponto de descrever para Abraão, olha, você será pai, Abraão. E aí a Bíblia descreve que Abraão, ele sorri. Esse sorrir não é porque Abraão duvidava de Deus, não é porque tinha ali no coração de Abraão a sementinha da dúvida, não. É porque, imagine, um homem de 99 anos recebendo a promessa de que seria pai. Lembrando que Abraão já era pai. Ele era pai de Ismael, com 12 anos aqui nessa ocasião. Mas o que Deus queria não era Ismael, não era o filho da promessa. Ele era o filho da carne, o filho da ajudinha que o homem queria dar para Deus. Mas a promessa ainda não havia se cumprido. Deus ainda não tinha dado a sua finalidade, concluída a sua finalidade com o próprio Isaac, né, o filho da promessa, em Abraão. Então ele sorri não porque ele estava em dúvida, não porque tinha ali aquela sementinha, será que Deus é capaz? Não, porque lá em Lucas 1,37 a Bíblia descreve que para Deus nada é impossível. Na mesma ocasião de nascimento, e agora no nascimento de Cristo, o filho que nasceu virginalmente de Maria, né, a virgem, mas dada pelo Espírito Santo. E aí vem aquela famosa exclamação, aquela famosa afirmativa de que para Deus nada é impossível. E aí Abraão, ele simplesmente sorri diante dessa promessa, e mais uma vez, não porque ele não acreditava em Deus, não porque ele não confiava em Deus, mas porque ele sabia que um homem de 99 anos já estava, né, há muito tempo, do tempo certo de se gerar filhos. Talvez ele já não teria o mesmo vigor de quando ele era mais novo, talvez ele já não teria a mesma porcentagem, digamos assim, né, falando um pouquinho mais de forma técnica, medicinal, não tinha a mesma porcentagem dos gametas, dos espermas para poder conseguir fecundar. Então, isso tudo vem à mente da pessoa. Por exemplo, hoje é muito comum uma mulher ir ao médico e se ela ainda não engravidou até os 35 anos, a própria medicina fala com ela, olha, é muito mais difícil você engravidar, porque a produção ali dos óvulos, né, os ovários, eles vão sendo diminuídos com o passar do tempo, o corpo ele já vai se desgastando naturalmente. Sarai com 89 anos, Abraão com 99 anos, naquele momento ele faz essa expressão de sorrir apenas pela circunstância humana, a limitação que ele tinha como ser humano. Mas com a Bíblia, com Deus, a gente é sempre pego de surpresa, porque o próprio Deus, ele descreve que para mim nada é impossível. E ele mesmo cumpre a promessa, nem que ele dá o vigor, nem que ele dá a força para que nós consigamos, né, assim como foi com o próprio Abraão, que Deus fez cair nele um sono, e ali, depois daquela ocasião, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ele coabita novamente com Sara, e a partir dali ele tem o filho da promessa. E também aconteceu com Adão, né? Abrão e Adão, quase o mesmo nome, né? Bem parecido. Também com Adão, que quando Deus foi conceber Eva, ele fez Adão cair em um sono profundo, fez uma cirurgia, e retirou uma de suas costelas, e ali fez a sua ajudadora, auxiliadora, né? A nossa companheira. Já no ponto 2, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O que nós vemos no chamado de Abraão é que Deus diz a ele assim, ó, sai de tua terra, do meio de tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz assim, olha, e seja tu uma bênção, ou ser tu uma bênção. A promessa que Deus faz a Abraão, o concerto que Deus faz com Abraão, era um concerto que não havia em outra pessoa, ou dado a outra entidade, né, digamos assim. Porque é muito comum nas culturas cananitas, nas culturas idólatras, que você pode adorar vários deuses. Mas o chamado que Deus fez para Abraão foi o seguinte, olha Abraão, resumindo, olha Abraão, eu quero que você adore somente a mim. Eu serei fiel a você, eu cumprirei as promessas a você, e o que eu espero de você, que seria a promessa condicional, né, o chamado condicional, a única coisa que eu espero de você, Abraão, é que você me ame, que você me honre, e a sua descendência também, eu serei o Deus deles. Essa era o chamado especial, a promessa, né? É importante lembrar que a exata compreensão, quando a gente fala de concerto, a gente lembra de aliança, né? Existe uma diferença entre contrato e aliança. Para quem é da área da advocacia, né, da área de direito, sabe muito bem sobre isso. Contrato, você tem ali o descontrato, você tem o rompimento de cláusulas, desde que uma das cláusulas não seja atendidas, você pode romper aquele contrato. O que Deus faz conosco não é um contrato. O que Deus faz conosco é uma aliança, algo inquebrável, algo que, independente se uma das partes quebra as regras, a aliança continua ainda mantida. Nós vemos isso na história de Abraão. Abraão, ele mentiu para o rei do Egito.
Abraão, ele atendeu, ao invés de esperar no Senhor, ele atendeu a demanda, a voz de sua esposa e acabou coabitando com a sua serva, Agar, tendo um filho que não deveria, se nós formos olhar a parte histórica de confiança, não deveria existir, mas Abraão ele errou no seu trajeto, na sua caminhada, mas não pegou Deus de surpresa, tudo estava sob o controle soberano do Senhor. E não foi por causa dos erros de Abraão que Deus falou assim, não, Abraão, você mentiu, você errou nessas partes aqui, então acabou o nosso contrato, acabou o conserto que eu tenho contigo. Pelo contrário, Deus ainda reafirmou o conserto com Abraão. Então, por esse motivo, meus irmãos, a gente precisa levar em consideração que o objetivo do Senhor conosco, a aliança, o conserto do Senhor conosco é esse, sermos fiéis a Ele, sermos servos dEle, amando a Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo o que nós somos, com tudo que nós temos, porque é um conserto eterno, perpétuo, que Ele fez para conosco, né? Nós temos a antiga aliança, ou o antigo conserto, e temos o novo conserto, ou a nova aliança, aqui no Novo Testamento, que é feita através do Filho de Deus, através de Jesus. O ponto de número 2. Qual o objetivo do conserto com os patriarcas? É exatamente o que eu acabei de mencionar, que eu já resumi, né, juntando um ponto no outro, era exatamente esse, que o propósito único e supremo era trazer salvação não apenas a uma nação, que era no caso Israel, mas também a toda a raça humana, porque Deus havia prometido que abençoaria todas as nações da terra por intermédio de Abraão. Qual o propósito disso? Deus fez uma aliança, Deus fez um conserto com Abraão, dizendo o seguinte, olha Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O que eu preciso é que, o que eu vou trazer, melhor dizendo, né, a mensagem é o que eu vou trazer é salvação. Porque muitas pessoas confundem bênção com bens materiais e esquecem que a maior bênção é a salvação que Deus proporciona para nós. O objetivo de Deus no conserto, seja no Antigo ou no Novo, é trazer salvação. Deus não tinha um povo preferido. Deus nunca escolheu, eu vou usar esse termo para os irmãos e para as irmãs entenderem, Deus nunca escolheu um grupo seleto de pessoas e falou, olha, aqui nessa redoma, por exemplo, nesse ponto do mapa, só eles serão salvos. O objetivo de Deus era salvar a todas as pessoas que se arrependessem, que o seguissem, que o amassem. Porém, ele tinha que começar de algum lugar. E aí ele escolheu um homem, entre toda a raça humana, ele escolheu um homem para começar, para ter um ponto de partida. Então ele escolheu um homem, e desse homem veio uma nação, dessa nação veio um Salvador, e esse Salvador proporcionou a todas as nações, a todos os povos, a todos os reinos, a todas as línguas, a oportunidade de serem salvos. Então, esse era o objetivo dos patriarcas, era que Abraão, Isaac e Jacó, né, o legado que nós vamos aprender, era que eles fossem fiéis a esse único e verdadeiro Deus. Diferente do que a gente vê, né, no decorrer da história, principalmente da história bíblica, a gente percebe que os reis, algumas pessoas, elas começaram a abandonar a Deus e a se prostituir com outros deuses. Mas isso aí é história para outras ocasiões, para a gente se aprofundar mais sobre isso. O ponto de número 3, o conserto e as promessas. Deus ele faz promessas para Abraão nesse conserto, né? O conserto era, Abraão, você vai me seguir, você vai me amar, você vai me adorar, você vai ser o meu amigo. Vamos criar um relacionamento. Você não vai ter outros deuses. Até aqui, lembra, não havia ainda os 10 mandamentos, nada disso estava escrito, não tinha nada disso. Deus ele faz esse conserto com Abraão, criando ali o primeiro vínculo com o ser humano, né? Ele vinha tentando fazer isso desde os primórdios, com Adão, com Sete, com Enos, com Noé, os seus descendentes, e aí chegamos em Abraão. E nesse ponto, Deus, ele estabelecendo esse conceito, ele faz algumas promessas. Não aquela promessa, né, de abençoar Abraão e toda a descendência. Deus promete para ele que seria o escudo e o galardão de Abraão. Olha para você ver. Eu serei sua proteção, Abraão, seu escudo. Eu seria sua recompensa, Abraão. Isso aqui me lembra muito dos levitas, né, a tribo de Levi. Lá na repartição da terra, Deus ele fala para Moisés que as 11 tribos, elas teriam herança, mas a tribo de Levi, Deus seria a sua própria herança, né? Eles não teriam parte na terra, mas o próprio Deus seria a sua herança. E aqui Abraão está recebendo exatamente a mesma promessa. Ó, Abraão, eu vou ser o seu escudo, eu vou te proteger, eu cuidarei de ti. E Abraão, eu também serei o seu galardão. A recompensa que você espera será eu mesmo, a minha própria pessoa. Abraão também recebeu a promessa de que a terra de Canaã, né, a terra de suas peregrinações, que é onde ele peregrinou, seria a terra que Deus daria para ele como herança, e assim como cumpriu, deu aos seus descendentes. E a maior recompensa ou a maior bênção da nova aliança, do novo concerto no Novo Testamento é a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que foi quem nos proporcionou exatamente o que nós precisamos, que é a salvação. Por isso, eu disse que muitas pessoas confundem bênção com dinheiro.
confundem bênção com propriedades, bênção com riquezas materiais. Sim, uma pessoa abençoada, ela pode ter dinheiro, bens materiais, propriedades, ela pode ter, mas não quer dizer que quem não tenha não é abençoado, porque tem muitas pessoas que são abençoadas, mas não têm dinheiro, ou prosperidade, ou abastança, digamos assim. Mas ele tem a paz de Deus no seu lar, ele tem a tranquilidade, a confiança, ele tem a salvação de Deus, ele tem uma família abençoada, uma família estruturada, uma família salva. Tudo isso é requisitos ou são características, atributos de uma pessoa abençoada. O ponto de número 3, o pacto perpétuo da circuncisão. Um outro ponto é que nesse novo concerto, como em todo concerto, Deus ele exigia uma atitude, uma marca, um evento que estabelecesse aquele novo concerto entre Deus e o homem, né? Entre Deus, no caso, Abraão. E no ponto de número 1, esse pacto ele teve como a sua marca a circuncisão. Todo macho será circuncidado. Segundo a lei, segundo a lei de Deus, né? Porque foi o próprio Deus que exigiu isso. Todo macho, no 8º dia de nascimento, ele deveria ser circuncidado. Irmão Rafael, o que significa a circuncisão? De forma resumida e até simples, seria no órgão genital masculino, né, tem uma sobra de pele, aonde nessa sobra de pele tirava-se o prepúcio. Então, o que era feito? Né? Tem até, já vi alguns vídeos no próprio YouTube, na internet, que tem de cirurgia de prepúcio, ou até mesmo lá no Oriente Médio mesmo, como é feito. Eles pegavam, né, a criancinha, puxava-se o órgão genital, a pele do órgão genital, né, a parte ali da cabeça, digamos assim, puxava aquela pele, colocava sobre uma pedra, pegava uma faca e cortava. Automaticamente, segundo a ciência e a medicina, no 8º dia seria o melhor e o momento ideal para ser feito esse tipo de operação ou cirurgia. Por quê? Porque nesse 8º dia, o corpo da criança libera algumas substâncias, alguns componentes que ajudam na recuperação, na reestruturação do corpo, evitando inflamação. O próprio corpo, nesse período, no 8º dia, que é o próprio Deus que direcionou, automaticamente ele nos conhece, a própria medicina e a própria ciência diz que esse evento, essa operação ou cirurgia, digamos assim, ela deveria e somente deveria ser feita o melhor momento no 8º dia, por conta dessas propriedades, dessas substâncias que o próprio corpo iria trazer. E aí, o macho deveria ser circuncidado. Era uma marca, era basicamente uma marca para demonstrar que você pertencia ao povo de Deus, ou que você era propriedade de Deus, ou fazia parte do povo de Deus. Hoje, no Novo Testamento, a marca que nós temos é a própria pessoa do Espírito Santo, é o selo, como diz lá em Efésios, que é o selo de Deus na nossa vida. O ponto de número 2, quando deveria ser feita a circuncisão, né? Já juntei um ponto no outro, que era exatamente no 8º dia, né? 8 dias de nascido, isso está lá em Gênesis 17:2. A circuncisão, ela era feita entre os judeus, inclusive, como curiosidade, a circuncisão ela é feita até os dias de hoje, ali nas regiões do Oriente, onde nós temos aí os descendentes de Abraão, né? Que são tanto os judeus quanto os muçulmanos, que também são descendência de Ismael. Então era nesse período, 8 dias, todo macho, isso ainda é feito nos dias de hoje. E um detalhe, hoje, obviamente, com o avanço da ciência, da tecnologia, hoje já não é feito mais de forma rústica ou grosseira, de certo modo, falando assim, como era feito nos tempos primevos, né? Lá antigamente, que era feito realmente ali na pedra, cortando diretamente. Hoje não, hoje é feito com cirurgia, você tem sala ali de cirurgia para ser feito, com anestesia, tudo bonitinho, tudo organizado, tudo limpinho. Processo normal, como se fosse uma operação de rotina ali de hospital. Então é apenas uma curiosidade que isso ainda é feito. Obviamente, que é o que o terceiro ponto vai falar, a circuncisão do coração, que é o que nós devemos fazer hoje, né? Que é o que Deus exige de nós hoje. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Com o decorrer da trajetória humana, lembrando, Abraão foi circuncidado com 99 anos, Abraão e toda a sua casa, inclusive Ismael, com 13 anos. Então, né, qual o problema, irmão Rafael, de um homem de 99 anos, uma criança de 13 anos ou outras pessoas se circuncidarem? Eu, particularmente, dos estudos que eu já fiz, problema nenhum. Só um, na verdade. Problema nenhum. Apenas o caso de, uma dor extremamente forte, pelo que é descrito, né, nos relatos que eu já li, uma dor extremamente forte, e pode também causar infecção, pode causar problemas ainda maiores se isso não for acompanhado de forma correta, higiênica, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia, na própria Bíblia, alguns capítulos à frente, aqui nós estamos falando em Gênesis 17, Gênesis 18, mas se não me falha a memória, lá em Gênesis do 35 para frente, tem um evento com uma das filhas de Jacó, que é Diná. A Bíblia vai descrever que o filho de um rei daquela região, ele gostou de Diná, só que ele, ao invés de chegar para Jacó, né, para sua família, pedir a mão dele em casamento, o que ele fez? Ele,
da menina. Ele aproveitou da situação para poder fazer um abuso com ela. Então, isso ficou na história, ficou marcado na história. Depois que ele fez essa atitude, depois que ele tomou essa atitude, que ele teve essa atitude, o que ele fez? Aí sim, é que ele foi chamar Jacó para poder conversar, para poder realmente pedir a mão dela, mas o estrago já tinha sido feito. Quando descobriram, né, a família de Jacó descobriu, Jacó ficou extremamente triste e dois filhos de Jacó, se não me falha a memória, Judá e Simeão, se não me falha a memória, eu posso pesquisar para trazer ao certo para os irmãos. Deixa eu abrir aqui, porque essa história me veio à mente agora, né, comentando aqui com os irmãos, mas é uma história bíblica que exatamente enquanto eu estou procurando aqui, o que acontece? A Bíblia vai descrever que, aqui ó, Diná, a filha de Jacó, é violentada, Gênesis 34, que era Siquém, filho de Amor, o Heveu. Ele, né, simplesmente deseja ali os siquemitas, e Simeão e Levi, não era Judá, Simeão e Levi. Então, o que esses dois jovens fizeram? Eles chegaram ali para Amor, né, o futuro pretendente, virou para eles: beleza, nós entregamos Diná, nossa irmã, nas suas mãos, né, nós damos a ela você em casamento, mas é o seguinte, vocês vão ter que passar a ser circuncidados, vocês vão ter que passar pela circuncisão para pertencer à nossa família, ou ao nosso povo, adorando ao nosso Deus. E aquele homem, né, ele interessado ali na proposta, ele falou: não, tudo bem, nós todos vamos nos circuncidar, eu e minha família, eu e minha tribo, minha casa. E ali os siquemitas, eles são circuncidados, homens já adultos. A Bíblia vai descrever que no momento da circuncisão, eles sentiram dores extremas. Eu já fechei aqui o texto bíblico, mas depois você dá uma lida nesse texto, que dores tão extremas que eles não conseguiam fazer nada. E aí foi o estopim para que Simeão e Levi entrassem naquela tribo e matassem todos os homens, porque eles estavam indefesos, eles estavam com extrema dor por conta do ato de circuncisão, que eles não conseguiram, né, defender-se da sua própria vida, não conseguiram lutar contra. E foi uma estratégia que Simeão e Levi teve. Então, o que eu quero dizer? Que a circuncisão, por mais que, biblicamente, a ordem de Deus era que fosse no macho com 8 dias de vida, nós temos relatos de pessoas que foram circuncidadas fora desse prazo estipulado. Começando primeiro com Abrão e toda a sua casa, Abrão 99 anos e Ismael com 13 anos, e depois nós vemos outros relatos, como por exemplo na história dos filhos de Moisés, né, que já tinham passado o tempo ali da circuncisão, onde Zípora, ela extremamente com medo, né, da justiça de Deus cair sobre eles, ela vai lá e faz aquele ato. E também o caso aí de Diná e os siquemitas. Mas o ponto mais importante aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é a circuncisão do coração. Hoje, pleno século XXI, depois de Cristo, a ordenança de Deus é que o nosso coração seja circuncidado. Não mais apenas o corpo, né? Paulo, ele vai tratar muito isso. Por exemplo, o próprio Timóteo, ele era um grego, ele era um cristão grego não circuncidado. O próprio Paulo, ele não circuncidou Timóteo para quê? Para mostrar que exatamente que o que manda não é a atitude, a marca feita na pele. Vou dar um exemplo para os irmãos, um exemplo mais claro, mas a circuncisão nesse período bíblico, ele era mais uma demonstração, uma forma de marcar uma pessoa. Nós vemos isso, infelizmente, em animais, nós vemos isso muito no tempo da escravatura, né? Sobre a questão ali de marcar mesmo com o ferro quente, com a inicial, né? A logomarca ali do seu senhor, do seu proprietário. Hoje é muito visto isso nos animais. É como se fosse uma marca dessa forma, só que era feito, né, com a circuncisão realmente do órgão genital. Mas a partir da história a gente vê que as pessoas eram marcadas, mas ainda se adulteravam. E aí vai entrar o exemplo que eu quero dar. É a mesma coisa de eu escrever Jesus no meu braço, né, tatuar Jesus no meu braço, ou Jesus na minha testa e não segui-lo, não amá-lo, adorar outros deuses. Então, qual o sentido dessa marca? Qual o propósito desse nome? Se eu não creio nele, se eu não amo ele, se eu não reverencio ele, se eu não sigo ele, sabe? É basicamente isso. A circuncisão nesse período, ela era para demonstrar que você amava a Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas muitas pessoas, principalmente o próprio povo de Deus, o próprio povo judeu, que era circuncidado, eles se prostituíram contra outros deuses. Hoje, a circuncisão, né, a história vai mostrando que o próprio Deus, ele transformaria o nosso coração de pedra em coração de carne, como está escrito lá em Ezequiel, mas hoje não precisamos mais nos circuncidarmos da forma como era feito no Antigo Testamento. Não precisamos mais marcar o nosso corpo de alguma forma para demonstrar. O que Deus exige de nós é um coração circuncidado, um coração que corta os laços com o pecado, um coração que retira, remove toda a sujeira, toda a impureza, toda a falta de caráter, toda a falta de relacionamento com Deus. Tira tudo isso e siga o Senhor. É o único propósito, o único objetivo de nós sermos circuncidados, porque hoje a circuncisão que equivale não é a circuncisão feita no corpo apenas para demonstrar, para mostrar visivelmente que você é, mas a circuncisão que é feita no coração, que a gente não consegue mostrar às pessoas, né? Não dá para ver como uma marca, uma tatuagem, uma circuncisão,
mas Deus vê e as pessoas conseguem ver através dos nossos frutos, através da nossa vida cotidiana, os frutos que nós geramos. E por fim, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma aula aqui concluída, mais uma pré-aula apresentada. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Se você tem gostado da nossa forma de explicar, deixa o seu comentário. Se você tem alguma crítica a fazer, não gosta, irmão Rafael, de alguma coisa que você fez ou que você falou, coloca aqui embaixo nos comentários. A gente vai dar toda a atenção para vocês, ouvir com carinho. Se você puder, compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos, com os grupos que você tem, para que a palavra de Deus ela possa ser alcançada a mais e mais lares. E a conclusão é, na lição, nós vimos que o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes, toda a humanidade seria abençoada. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. Essa é a história que nós apresentamos hoje. O pacto, a promessa de Deus sendo cumprida com o nosso patriarca Abraão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a sua aula, a sua semana. Fiquem na paz.